Olha só, pessoal, em entrevista exclusiva a Itatiaia, o governador Romeu Zema disse que é um político que tem diferenciais e que será candidato à presidência da República. Ele reafirmou que vai deixar mesmo o cargo de governador em abril. O governador disse ainda que deve disputar a eleição contra um candidato do ex-presidente Bolsonaro, ou seja, no primeiro turno ali em lados opostos. Sobre as críticas de ter deixado o governo de Minas de lado, Zema afirmou que nada mudou, mas admitiu que as viagens para fora de Minas aumentaram. Sobre o tarifaço, ele criticou o governo federal e disse que colocou em prática aqui em Minas um plano de contenção. Ele disse ainda que o tarifaço não tem nada a ver com o ex-presidente Bolsonaro. Zema também criticou o BRICS. Deixa eu começar. Edilene Lopes já está com a gente aí na ponta da linha. Eu já vou começar com a Edilene, já que foi ela que conduziu essa entrevista. Ô Edilene, o Zema descartou uma união com Bolsonaro, pelo menos no primeiro turno, né? Então, pela primeira vez, ele abriu esse jogo aí que pode ser muito ruim, pode ser péssimo para o vice dele, Matheus Simões, que pleiteia esse espaço no espectro político aqui em Minas Gerais, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, amigos. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Itatiaia. O governador Romeu Zema, pela primeira vez, disse, e ele já veio aqui em Brasília e falou isso com o Bolsonaro, que seria candidato, mas pela primeira vez ele disse claramente que não vai estar com o PL no primeiro turno e também replicou essa informação para Minas Gerais. Significa que Matheus Simões não vai abrir mão da sua candidatura e se Cleitinho for de fato candidato, pode ser que os dois sejam concorrentes no primeiro turno aqui e só se unam no segundo. Se isso acontecer, significa que o Partido Novo, caso o Cleitinho confirme a sua liderança, fica fora do governo de Minas, porque a aliança precisa ser formada antes que as eleições aconteçam. Então, pela primeira vez, o governador falou claramente sobre isso. O Cleitinho tem defendido que o resultado das pesquisas seja respeitado para que se forme uma aliança da direita em Minas Gerais, unindo as forças comunícolas, o Cleitinho, o próprio Matheus Simões, que é o afiliado político, que é o sucessor natural do governador Romeu Zema, pelo menos esse é o planejamento que eles fazem. Então, sim, essa informação é muito nova e ela coloca, assim, mais um empecilho na negociação, né? Porque é mais um dizendo que não vai abrir mão, Júnior, e é uma parte que não está bem colocada nas pesquisas. Então, essa é uma situação que certamente vai repercutir nos próximos dias, essa declaração do governador Romeu Zema. Roberta, deixa eu entender o que você o que você acompanhou, o que você viu, qual é a sua leitura dessa entrevista do Romeu Zema. Me parece que esse ponto especificamente, dizendo que no primeiro turno a gente não vai ter aliança, diz muito dos próximos meses da campanha eleitoral para ele em nível nacional, porque ele acabou de confirmar que realmente vai, e também para o candidato dele aqui em Minas, que é o vice, Matheus Simões. Bom dia para você. Bom dia ouvintes. Bom dia, Edilene, parabéns pela excelente entrevista. Bom dia, colegas de bancada. Então, fica muito claro pela primeira vez o governador de fato está admitindo que não há acordo com o PL para uma composição na disputa presidencial e certamente isso tem efeitos sobre a sucessão estadual. Considerando o conjunto dos fatos e que, recentemente, quando Jair Bolsonaro esteve em Minas Gerais, Matheus Simões manteve uma agenda de muita proximidade, inclusive gerando algum estresse no seio do PL mineiro, a gente pode entender que pode estar sendo costurado aí algum acordo ou alguma possibilidade de que em Minas o PL fique com Matheus Simões e no plano nacional Romeu Zema saia sozinho, né, no primeiro turno, o que vai dificultar muito a sua campanha, mas nesta linha essa seria uma campanha que teria dois propósitos. O primeiro, levar o nome de Zema ao cenário nacional, tornando-o mais conhecido, e o segundo, ajudar o Partido Novo a engordar a sua bancada federal, porque hoje, da forma como o desempenho do partido na última eleição, deixa o partido sem acesso aos recursos que a lei garante do
fundo eleitoral e do tempo de televisão e do tempo de programa partidário também, que são recursos importantes para a vida política no Brasil. Marcelo, essa falta de acordo complica muito as chances de Matheus Simões aqui e também de Zema lá, ou não? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Complica, né? Até porque as pesquisas estão mostrando que essa tentativa de aparecer, né, de forma mais midiática nas redes sociais não tem dado certo, né? O governador tem dado muitas entrevistas, tem feito vídeos nas redes sociais, tem tentado, né, aparecer em cima de qualquer coisa e não tem dado muito certo, nem para ele, nem para o Matheus Simões. Júnior, eu acho muito legítimo o governador de Minas se lançar candidato a presidente da República, né? Isso é muito comum no passado, isso mostra a força do Estado, mostra que o governador, né, veio, né, de uma reeleição com uma aprovação grande, tem uma força no Estado, mas o que a gente questiona, que eu acho que é um ponto que o governador deveria ter atenção, é em relação a algumas táticas que ele adota. Eu acho que criticar o governo Lula faz parte do jogo. Eles estão em campos diferentes e aí é normal, né, que o governador Romeu Zema critique o governo Lula. Agora, tem algumas críticas que fica parecendo aquele ditado, sabe? Fala o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque quando ele critica, fala que o Lula está se aproximando de países que não são alinhados com os Estados Unidos, tem provocado esse país com declarações. Poxa, o governador tem dado declaração atrás de declaração criticando os países do BRICS. Falando que o Brasil, se ele for presidente, o Brasil vai sair dos BRICS, né? Fazendo algumas declarações totalmente desnecessárias contra exatamente os países que mais compram de Minas, né? Os BRICS, os países que fazem parte desse bloco, representam 42% de tudo que Minas Gerais vende para o exterior, de tudo que Minas Gerais exporta. Então, quando o governador faz esse tipo de declaração criticando os BRICS, né, é uma declaração totalmente desnecessária e é exatamente isso que ele critica o Lula. Ele fala com o Lula, Lula, para de dar declaração provocando o Trump. E ele faz declarações aqui nas redes sociais dele, em entrevistas, provocando os BRICS. Ele que se diz como um empreendedor, um empresário, vendedor, que tem que cuidar do cliente. Será que ele não está esquecendo dessa parte, dessa situação básica que ele cobra do Lula? Tem que cuidar do seu segundo maior cliente. E ele não tem que cuidar, talvez, do primeiro maior cliente dele, que é o bloco dos BRICS? Acho que o governador precisava avaliar mais até que ponto vale fazer algumas declarações só para irritar o Lula. Ô, William Travassos, eu vi que você acompanhou atentamente tudo que o Zema falou. Vamos arrematar esse assunto? Bom dia. Eu estou acompanhando atentamente o que os colegas estão falando, que eu também achei um grande barato. Mas vamos lá. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Bom, Berta, vamos falar a verdade, né? O Zema abandonou o coleguinha. O recado é o seguinte, ó... Você agora cuida da tua vida, né? Lá na frente a gente pode voltar a conversar. Foi uma pá de cal em cima do Matheus Simões, né? Esse distanciamento que o que o Zema falou é o seguinte, ó, eu tô descolado do Bolsonaro. Eu não quero o Bolsonaro agora. E aí eu fico tentando ver esse desenho aqui. Então, assim, hoje, né, a gente vai... Como é que é assim? Em Minas, eu tô com o Bolsonaro... porque é do meu interesse, aí eu sou bolsonarista, aí eu sou um cara conservador, eu sou um cara de direita. Não, mas no nacional não, porque ele vai fazer o trajeto dele, eu vou fazer o meu. Mentira, para. Ou você é ou você não é, ou tá junto ou não tá junto. Ah, mas na política a gente permite isso. É porque a gente não tem ideologia política nesse país. Em relação às críticas do BRICS, eu entendo parte dessa crítica, Marcelo, quando o Zema fala das bobagens que o Lula falou, e foram muitas. Ele atacou o presidente americano, ele atacou o dólar, ele tem uma fala, e eu acho que o ponto do Zema é esse. É em função de todas essas bobagens que o Lula falou, dificultando o negócio. Agora, o que eu vejo cada vez mais é um governador despreparado para enfrentar um debate no cenário nacional, e um candidato dele que, apesar de todo o esforço, ele praticamente já assumiu o governo, o Zema se distanciou, e apesar de tudo isso ele tem uma rejeição altíssima, é um cara que, pelo jeito, vai encontrar muitas dificuldades, principalmente agora, que ele estava tentando se abraçar com uma turma do PL, pedindo o Cleitinho para desistir, lembra disso? E não vai conseguir, tá fraco, o governo está se enterrando cada vez mais, cara. Pensando no futuro, ou não? Ô, WT, mas criticar o Lula, ok. Mas fazer a mesma coisa que quem você critica faz, não é uma incoerência muito grande da parte do governador? Jogando pra plateia, Marcelo. Ele tá perdido. O Lula pode jogar pra plateia, o Zema não. Não pode, nenhum dos dois. Eu não tô falando que o Zema tá certo, eu tô dizendo que ele tá perdido. Ele não sabe pra onde vai. William, tem um ponto na sua
nas suas afirmações que eu acho interessante de a gente explorar um pouco mais. Eu não acho que, de forma alguma, se abre mão de poder. Então, o governador Romeu Zema está saindo da presidência, mas não vai, de forma alguma, abrir mão de disputar até onde puder e fazer os acordos que forem necessários para tentar reeleger Matheus Simões. Digo reeleger porque ele vai se desincompatibilizar em março do ano que vem do cargo e, até por isso mesmo, Matheus Simões estará concorrendo à reeleição, o que, do ponto de vista estratégico, pensando no poder de longo prazo, pode estar na cabeça dele funcionando como uma meta do tipo: ao final de mais 4 anos, Matheus Simões não poderá concorrer e haverá ali uma nova vaga, né? Indicação, oportunidade, que vai estar aberta a ele, naturalmente, que já foi governador, vai ter um recall grande no Estado. Então, eu acho que ele sai para nacional agora, muito dentro daquela perspectiva da raposa e das uvas. Ele fez tudo para obter o apoio de Bolsonaro. É uma disputa difícil, tem muito governador presidenciável com mais probabilidade na frente, tem a própria família do ex-presidente que também reivindica essa indicação. Então, ele sabe que para ele é um cenário difícil. Eu não digo impossível, porque em política nada é impossível. Então, é impossível, mas isso pode operar de alguma forma, pensando num acordo no segundo turno, porque uma candidatura de Zema pelo Novo isolada tem pouca probabilidade de chegar ao segundo turno. Então, ele pode estar já pensando num cenário de segundo turno em que vai fazer um acordo para o apoio desse candidato que estiver nesse campo bolsonarista no segundo turno e tentar amarrar já essa probabilidade de acordo com a sucessão estadual, aqui tentando costurar esse apoio ao PL. Mas você acha que o Cleitinho, o PL e o Júnior, né, Marcelo? O Cleitinho e o PL, eles vão querer esse jogo? Vão estar no mesmo palanque do Zema? O Cleitinho não vai abrir mão da candidatura, como já declarou, nem se Jair Bolsonaro lhe pedir. E ele está no Republicanos, né? Aí já é outra. A questão é o PL, se o PL vai ou não com o Matheus Simões. Pessoal, seguinte, a Itatiaia e o Instituto Verde divulgam mais recortes da pesquisa sobre as eleições do ano que vem. De acordo com os dados divulgados agora pela manhã, mais da metade dos eleitores mineiros não quer votar nem em Lula nem em Bolsonaro no ano que vem. Sobre a corrida pelo governo do Estado, a gente falava agora há pouco, né? Os assuntos vão entrelaçando. Matheus Simões tem a maior rejeição. 65% dos eleitores mineiros não votariam no vice de Zema. A pesquisa ainda mede a rejeição do senador Cleitinho Azevedo, do deputado Nicolas Ferreira, do senador Rodrigo Pacheco e do ex-prefeito Alexandre Calil, que são nomes que estão colocados aí para essa disputa também, né? A pesquisa Itatiaia V aponta ainda que a saúde, infraestrutura e a segurança são os principais problemas de Minas Gerais. Ô Edilene, dados bem interessantes aí da pesquisa, desses recortes da pesquisa que vieram à tona hoje. Exato, Júnior. Essa pesquisa mostra um gargalo em Minas Gerais, que é essa questão da saúde, que bate bem de frente com uma promessa de campanha do governador Romeu Zema, que foi a entrega dos hospitais regionais. Nós o perguntamos sobre isso, ele respondeu a um cronograma de entrega desses hospitais, mas fato é que até 2026 o governador Romeu Zema precisa selar essa questão, não só porque foi uma promessa de campanha dele, mas também porque Minas Gerais, com o dinheiro que recebeu de indenização da Vale por causa do rompimento da barragem de Brumadinho, pôde colocar alguns desses projetos em prática, ou seja, em uma situação em que não houvesse esse recurso a mais, muito provavelmente essa promessa de campanha não seria cumprida, o que dobra a responsabilidade do governador em entregar esses hospitais, que é uma demanda prioritária para os mineiros, conforme mostrou a pesquisa divulgada hoje com exclusividade pela Itatiaia. Então tá aí a dica e tá aí o que o governador precisa entregar até 2026 para tentar turbinar um pouco a candidatura de Matheus Simões, que a princípio
ainda não decolou, ele que tem adversários fortíssimos. A Berta falou agora há pouco sobre a questão do PL. Matheus Simões tem tentado de toda forma se aproximar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última visita de Bolsonaro a Belo Horizonte, Matheus Simões participou das 3 agendas em que Bolsonaro esteve e a princípio isso não era o previsto, provocou uma revolta no PL de que Matheus Simões estaria indo a eventos que eram próprios do partido. Então hoje há uma tentativa de aproximação de Bolsonaro, mas não há uma aliança fechada com o PL e há muita rejeição dos parlamentares do partido em relação a Matheus Simões. A tarefa de Simões e Zema em Minas Gerais será árdua se o Partido Novo quiser continuar no poder, Júnior. Ô Marcelo da Fonseca, deixa eu resumir aqui para todo mundo. A pesquisa mostra que metade dos eleitores rejeitam Lula e Bolsonaro, os eleitores aqui de Minas. Ninguém aguenta mais, Ninguém né, aguenta mais. A saúde é o principal problema aqui do Estado, segundo os eleitores. E o vice de Zema, o Matheus Simões, é rejeitado, uma rejeição gigantesca de 65%. Essa pesquisa mostra que a gente vê nas ruas, né, conversando com as pessoas. A polarização movimenta as redes sociais, né, dá muita mídia, dá muito assunto, dá muita briga, dá muita audiência. Só que tá todo mundo ficando cansado disso. Eu sinto que o brasileiro já está exausto dessa polarização política que deixa de lado alguns temas, como a saúde, né, que é prioritária para Minas Gerais, e acaba ficando nessa briga só ideológica que não se transforma em resolução de problemas no dia a dia das pessoas. E esse número mostra também um alerta muito grande para o Matheus Simões. A tática de tentar entrar nessa polarização pode garantir apoio da direita, mas pode não ser o necessário para 2026. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve William Travassos, Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e Berta Macarum.